falar. Olá, você da Primavera. É. Boa tarde, senhoras e senhores. Aê, Oi de novo, nosso bom querido equinócio, guru de plantão. Hoje estamos aqui, nós vamos falar sobre chás, que mais? Sobre cores, e como influi e a chegada da primavera muda o que no lado espiritual, na parte da mentalização. O que você está falando, tentando aqui, está saindo aqui, ó. Só dessa montanha de besteira que você falou aí, ó, você que está assistindo ao vivo a aula, né? Hoje é 23 de setembro. A prima veio hoje de manhã? Veio 5 horas e 20 minutos, começou a primavera. Ou seja, o Sol, isso é importante para Enem. O Sol incide a sua luz perpendicularmente sobre o equador terrestre. E o Sol está exatamente sobre o equador celeste, fazendo com que a duração do dia e da noite, do dia claro e da noite escura, sejam iguais a 12 horas. Para mim, isso é muito difícil. Quando eu fui fazer topografia, eu levei um mês para descobrir que não era abóbora celeste, era abóboda. Mas tudo bem. Faz parte, né? Talvez os caras não fizeram tudo hoje. Mas é o seguinte, o pessoal de geografia vai brincar bastante com a história do... E vou para um outro lado que não é geografia, embora eu tenha que começar com matemática. O que você acha de 34 graus na Cachuleta? 34 graus o quê? Celsius. Reaumur? Celsius na Cachuleta. Celsius. E a gente estava há 2 dias da primavera. Pois é, existem algumas alterações. Agora, 2 dias da primavera é inverno ainda. Tá certo, mas uma transição, né? A transição não é uma coisa né? Não é um gráfico descontinuado ali, né? Mas tô com medo. Tá, não é assim, não tem, o limite não se verifica, né? O limite da direita e da esquerda é diferente, não é isso. Existe uma transição inverno-primavera, assim como a primavera-verão. E eu lembro de criança dias muito quentes também. Então, mas eu lembro de dias muito mais frios que não voltaram. Eu não saio atribuindo isso à poluição, a aumento na temperatura global e tudo. Eu não saio atribuindo já. Que há alguma alteração, verdade. Mas eu não saio atribuindo. Eu lembro de criança, dias muito quentes também. Então... Entre escutar o Elton e o Papa, eu prefiro o Papa. Eu tô brincando. Por quê? Ele vai me levar para um caminho muito melhor para os céus e você vai me levar para a ciência, no máximo. Então, olha que bonitinho lá, pô. A Paula colocou hoje. Regra de 3 é lógica. Eu tenho a impressão que nem o Papa te leva para o céu mais. Não, sim, argentino, rapaz. Tem uma certa conversa lá, né? A Paula, na hora de montar isso aqui, esqueceu que no meio de regra de 3 e lógica tem uma questão de progressão aritmética que não tem nada a ver com nada. Mas acontece nas melhores famílias. Já falei que ela deve ser uma das nossas tutoras que mais trabalha, deixa sempre perfeitinho esse troço aqui. Que legal, Tá. Então, assim, caderno 2013, eu não sou afobado que nem certas pessoas que já começaram em 2014. Questão 139. Não é questão de afobação aqui, eu dei mais aulas do que você até agora. Eu sei. Só isso. Desculpa. Tá desculpado. Amigo, ó. Questão 139, uma torneira não foi fechada corretamente e ficou pingando da meia-noite às 6 horas da manhã. Você imagina isso, Elton? Isso não é aquele negócio que eles faziam... Eu acho bem fácil imaginar uma torneira pingando. Isso aí é aquele negócio que eles faziam no regime... que você está me perguntando. Eles faziam no regime militar, cara. Eu atravesso a casa para fechar esse negócio. Imagina esse troço fazendo tim, 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 tim. Eu atravesso a casa para fechar a torneira, cara. Não sei se é o seu caso assim, mas eu sou. Não, eu também. Se ela estiver pingando lá e eu estiver ouvindo, claro, eu vou... Claro, ou se a água estiver chegando até mim. Que também acontece. Daí, da meia-noite até as 6 horas. Então, assim, eu já sei, tirando os dados aqui, que tem 6 horas de pinga-pinga. O intervalo de tempo, né? Intervalo final de tempo menos inicial de novo, né? Você sabe que esse negócio é aquelas coisas que podiam aparecer no Enem. Que tipo de número você pode simbolizar, por exemplo, esse troço? Números reais. Você tem todo aquele negócio, é um intervalozinho bacaninha. Daí, assim, nunca caiu, mas é o tipo de uma coisa que eu gostaria que perguntasse. Quando você vai falar, por exemplo, da idade de uma pessoa, normalmente você vai usar números o quê? Racionais. Não, eu nunca vi falar assim, eu tenho 8 anos, 3 meses, 25 dias. Normalmente você fala 8 anos, 10 anos, e embora possa. Então, assim, isso é um negócio bacaninha de brincar. Não, e ninguém fala, eu tenho... 8,2. Isso, e pegando frações do ano, né? Realmente a gente não fala assim, não usa. E não usa também racionais, né? Não usa racionais. Eu tenho 50 terços. Exatamente. Qual é a sua idade? 50 terços. Embora pra gente seja estranho, mas para os norte-americanos é fácil, porque eles usam aquelas conversões de galão e companhia limitada, eles trabalham melhor com a gente com número misto e companhia com a gente. Vamos brincar. Então, assim, 6 horas de pinga-pinga. Com a frequência, eu nem vou falar de frequência, senão o rapaz ali vai falar, de uma gota... Número de que alguma coisa acontece a cada segundo. Número de vezes que uma coisa acontece a cada segundo. Não era o inverso do tempo e todo o resto? Inverso do período. Então tá. Daí, então, a cada 3 segundos, olha que bonitinho, cai uma gota
a cada 3 segundos. Estou colocando todos os dados principais aqui porque eu sou um péssimo leitor. Sabe-se que cada gota d'água tem 0,2 mililitros. Certo, professor Elton? Tranquilo. Então, cada gotinha dessa aqui tem de... Você sabe que era uma coisa que eu não... Eu vou continuar falando com você. Que eu não me cuidava. Eu falei assim, cada gota dessa tem de volume 0,2 mililitros. Mas depois do Enem fazer aquela questão ridícula lá que perguntava se esse troço era volume, capacidade, não sei o quê. Então, tem de capacidade 0,2 mililitros. Tá bom. Daí, qual foi o valor mais aproximado, povo? Cuidado com esse troço aqui. Os caras nunca leem aproximado, ele resolve, não tem o número de casas decimais iguais e ele acha que está errado. Do total de água desperdiçada nesse período em litros. Então, o que eu sei dessa coisinha? Eu sei que eu tenho uma gota a cada 3 segundos. Eu vou fazer assim só para ver o rapaz gritar. Meu Deus, que assassinou, né? Não, mas assim, mas eu... Mas é o errado. Não, tudo bem. Elton, eu não sei você, mas eu prefiro fazer assim. Se eu sei que eu tenho... escreve com U, né? Não é segundos. Segundos, mas o N ali tá puxandinho do lado. Pare com isso, vai. O teu U tá igual ao teu E? Meus grãozinhos. Quem foi que deixou essa criatura vir comigo, ó? Uma gota a cada 3 segundos. Na próxima aula, o pessoal ali dentro, tem como vocês fazerem umas linhas assim que eu vou fazer caligrafia. Vou escrever assim, Elton Chato. Ó, daí. Queridos seres, bom, assim, eu não sei você, mas os caras são tarados por fazer a regrinha de 3 nesse troço, Elton. Mas eu sei que eu tenho uma gota a cada 3 segundos, na verdade, assim, se você multiplicar essa coisa por 20, você vai ter 60 segundos. Isso. Que vulgarmente o pessoal chama de 1 minuto. Isso. Então, assim, se eu multipliquei por... Não é para escrever min, né? Ou pode escrever min? Min sem o ponto. Sem o ponto? Sem o ponto. Min sem o ponto é eu? Tchau, ó, tá lá. Ó, os caras estão bonzinhos lá dentro hoje. Daí, então assim, se eu multipliquei por 20 aqui, na verdade eu multiplico por 20 aqui. Então eu tenho 20 gotas a cada minuto. Isso. Beleza? Beleza. Daí o que aconteceu? É uma gota igual, assim, você tem uma gota igual a 3 segundos. Passou 3 segundos, você tem uma gota. Multiplicou de um lado, multiplica também do outro, você continua com a igualdade, né? Só para fazer a regra de 3, que na verdade é uma igualdade também. Também. Daí, vamos brincar. Então assim, como eu sei que essa coisa levou gotejando 6 horas, agora eu vou ter que multiplicar esse minuto para 6 horas. Então assim, se você for pegar 1 minuto, 1 hora tem 60 minutos. Então eu vou ter que multiplicar essa coisa por 60. Se eu multiplicar ali por 60, eu vou ter que multiplicar esse rapaz aqui também por 60. Então, na verdade, são 1.200 gotas por hora. Só que eu sei que durante a noite toda foram 6 horas. Então, são 7.200 gotas durante as 6 horas. Não vou querer dividir, mas é isso. Então, assim, a noite inteira foram 7.200 gotas. Daí, assim, é legal que, bom, pelo menos... São 7.200 gotas por noite. Né? Pode ser. Pode ser. Mas tá legal o jeito que você fez. Então, assim, é por noite, porque a noite é de 6 horas. A gente tá considerando aqui a noite de 6 horas. Beleza? Bom, graças ao Enem não foi malzinho de ter colocado alguma coisa com 7 aqui, pra negada pegar e dar um bico. Daí eu sei, continuando essa brincadeira e colocando a canetinha aqui pra não dar pane, eu sei que eu tenho 7.200 gotas vezes 0,2 mililitros. Então eu tenho 14.400, que nem a tia falava. Se tem uma casa decimal aqui, então eu tenho 1.440 mililitros. Só que ele pede para passar a resposta para litros. Como essa coisa é mili, o rapazinho ali vai dizer que se divide por 1.000, por causa do prefixo, 10 na menos 3, ou vezes 10 na menos 3, então eu vou ter 1,44 litros. Só que não tem 1,44. Mas ele falou o mais próximo. Então o mais próximo é a letra C de sereia. Aí entra um pouco daquela questão de arredondamento, né? Da teoria de arredondamentos. Ele está querendo a resposta... É que aqui não dá para falar de número significativo, porque ele faz a maior bagunça, ele não leva em conta isso. Mas a ideia do arredondamento aqui é, você precisa deixar ali com 2 algarismos significativos. Então você tem que eliminar um. Se tinha 3, você vai ter que eliminar um. Você vai eliminar... Aí existe um critério. De 5 para cima, você aumenta um naquele significativo que vai permanecer. Se ele for abaixo, o que você vai eliminar está para baixo de 5, você mantém.
Né? Então você eliminou um 4 ali, né? Então fica 4, 1,4. Mas todo mundo sabe disso por causa de média, você pode ter certeza. Que na hora de reclamar, o professor falou assim, minha média foi 7,7. Não, 7,7 é 7,5 e fica na tua, tá? Mas é que tem um critério rígido, né? Não, tem, mas eu nunca vi o Enem cobrar isso, entendeu? Porque ele podia ter colocado valores aproximados e ter dito, inclusive, essa teoria era legalzinha também, mas não colocou, tá? Concordo com o senhor. Beleza. Você sabe que se os critérios foram muito rígidos, eu estaria fora. Mas não é, eu sou, ó. Daí, povo, olha que bonitinho lá. Ah, esse aqui é legalzinho, se não me engano. É, o de carga. Esse aqui é bacaninha para fazer uma bagunça na cabeça. Eu espero que não tenha outra resposta. Questão 48. Um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga transportada pelos caminhões. Tá dando babada, não serve nada para a vida, mas só para você. Dimensionado para o tráfego dentro dos limites legais de carga, o piso das estradas se deteriora com o peso excessivo dos caminhões. Isso é verdade, por isso que nossas estradas são um lixo, porque esses caras preferem pagar multa. Esses dias tinha entrevista, os caras preferem pagar multa e andar com o peso muito acima do normal do que levar o normal. O cara falou assim, não, pega uma vez a cada 20 viagens, vai lá e paga 200 de multa, fica feliz e em compensação eu já tive um lucro lazarento em cima disso. Tá? Daí estourei toda a estrada, fica todo mundo... Bom. Além disso, o excesso de carga interfere na capacidade de frenagem e no funcionamento da suspensão do veículo. Causas frequentes de acidentes. Acho que todo mundo já viu o caminhão com o pneu pegando fogo, né? Eu acho que, se você me permitir, aqui tem uma questão de inércia. Quanto maior a massa, mais difícil é retardar o movimento. Lembrem que um caminhão que está a 100 km por hora, a tendência é permanecer a 100 km por hora. É uma questão de inércia. Quanto maior a massa desse caminhão, maior é aquela quantidade de movimento. Lembra que eu já movimento M vezes V? Mais difícil é levar essa quantidade de movimento de valores altos para zero. Então você vai exigir demais de freios, de suspensão, que também atuam, né, sustentando toda a carga. Além do que você tem até limite de altura, né? Você pega, por exemplo, quem nunca dirigiu, você entra no SUV, o cara tem um adesivinho dentro, e como é um carro mais alto, o centro de gravidade está mais para cima, e qualquer curva que você faz, você tem uma tendência de deslocamento daquilo ali. Daí você pega um caminhão desse, você enche, tem caminhão que eu não sei como é que vira, cara. É verdade. A física parou a hora que ele ligou a chave, entendeu? Ela acabou ali, ó. A física não existiu para ele. A gente está brincando, né? Porque existem pessoas que pagam a vida por não saberem física na hora de dirigir, na hora de distribuir uma carga, na hora de... Né, responsabilidade ao dirigir, sabendo também das leis da física. Eu tenho certeza que quem tem essa instrução de como se faz uma curva, o que é aceleração, o que é velocidade, eu tenho certeza que tem uma guiagem mais cuidadosa por saber que, se fizer besteira, vira passageiro lá dentro e vai acabar, infelizmente, algumas vezes, pagando com a vida. É o pior ainda, matando os outros que não tem nada a ver com o troço. Ainda isso. Eu lembro até hoje de aula de cursinho, que daí a gente fez cálculos e tal, e falou assim, cara, quando o cara coloca numa estrada lá sem curva, velocidade máxima 60 por hora, não significa que teu carro é maravilhoso e tal, porque as leis que estão ali significam que é 60 por hora, não adianta. Você falou muito bem, e não adianta, pega o melhor piloto de Fórmula 1, o Vettel, que ganhou aí nesse último dia. Pega o Vettel para fazer uma curva dessa. Por que ele é bom? Ele é bom porque ele sabe fazer a curva dentro dos limites, o limite do mas carro. Ele tem que obedecer os limites. Se a física diz você vai sair a 80 km por hora, não é porque você é mau motorista, não. É a física que vai te levar lá para fora. Porque, na verdade, eles exageram até o número daquele ali, porque eles sabem que tem sempre um imbecil que vai passar daquele ali. Sim, ainda bem, né? E ainda, em um país, embora a gente esteja falando bem agora de quem construiu a estrada, a gente também pode falar mal. Sim. Porque estradas que são perigosas, que deveriam ter uma sobre-elevação, que permitiriam que fizéssemos a curva sem a atuação até do atrito nas rodas, muitas vezes você encontra, daqui para Joinville tem estradas assim e tal, que tem curvas para compensar a força centrífuga daí, não? É uma curva que está te jogando para fora e não para dentro. Então, centrífuga, entre aspas, é uma força fictícia e tal. Mas, enfim, se você faz uma curva em sobrelevação, segurança máxima. No Brasil, às vezes, até elas estão inclinadas para o lado de fora, mal construído. Normal, né? Vamos lá. Ciente dessa responsabilidade com base na experiência adquirida com pesagens, um caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar no máximo 1.500 telhas, pena que Marlos Humberto Jeroboão, padre Marcelo não está por aí hoje, ou 1.200 tijolos. Esse ou aí, normalmente não é assim em matemática, mas esse ou aqui, nessa coisa, é excludente. Um ou outro, não e outro. Porque senão os caras... mas aí que você vai para análise combinatória, ele fala assim... compre um pão ou um doce, então pode ser qualquer um dos dois. Daí, assim, quase toda análise combinatória esse troço é includente, mas aí ele é excludente. Excludente. Aí tira, ó. Ou telha
ou tijolo. Então, assim, os meus caminhões conseguem levar ou 1.500 telhas ou 1.200 tijolos, tá? Considerando esse caminhão carregado com 900 telhas, então ele já tem 900 telhas. Quantos tijolos, no máximo, essa criatura pode ser acrescentados à carga de modo a não ultrapassar a carga máxima do caminhão? Você sabe que aí tem uma bobeirinha, né? A criatura vai lá. Então, assim, a regra de 3 simples e direta. O cara vai colocar lá tijolos, vou caprichar na letra, senão a tia ali briga, e telhas. Daí tem lá, o que ele colocou? Eu posso dizer que 1.500 telhas, então, assim, a capacidade máxima do caminhão é 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. Então, isso aqui compensa, certo? Cada 1.500 telhas equivalem a 1.200 tijolos. Daí ele diz assim, que num determinado momento lá, ele tem 900 telhas. E eu quero achar os tijolitos. Isso aqui é a regrinha de 3 simples e direta. Você pega mais telhas, vale mais tijolos. Você pega menos telhas, menos tijolos. Mas daí tem um cálculo burro aí que os caras fazem e que o resto que não tem a resposta. Vamos ver se eu estou certo disso. E daí assim, o que a tia mandava fazer no prezinho quando você tem esse monte de zeros? Simplifica, na verdade você está dividindo por 100 aqui antes que o Elton fique revoltadinho. Daí, já vou multiplicar essa coisa em cruzes. Só para fazer uma brincadeirinha assim, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, antes que o rapazinho brigue comigo também. E essa coisa vai ficar assim, deixa eu colocar direito em outro lugar. Dá medo de fazer junto com ele. 15x é igual a 1.200 vezes 9, então vamos lá. Produto dos meios, 15x é igual a 1.200 vezes 9. Eu falo para os meus alunos... Esse 15 e esse 9 gritam numa simplificação aí óbvio, grande, mas né? Então, eu sempre falo para os meus alunos, eu sei que parece besteira e o pessoal daqui já escutou 1 milhão de vezes. Elton, eu vou brigar com você, mas eu fiquei com peninha porque você é pequenininho. Eu vou te dar todinha para você crescer, para você me esmurrar daí. Entendeu? Cara, para que você vai multiplicar aumentando o número para simplificar depois? Exatamente. Deixa quieto ali. Deixa quieto. Tá. Então, Gosto assim, disso também. Simplifica então o que o Elton estava pedindo. O 9 e o 15 dá para dividir por 3. Então essa coisa vai dar 3 e dá 5. O 1.200 dá para dividir por 5, eu treinei em casa. Se você dividir 1.200 por 5... 1.200 está na tabuada do 5. Isso, tá. Lá para frente, um pouquinho para frente. Dá 240. E 240 vezes 3 dá 720. 720 o quê? Vamos ver lá. Então, assim, eu sei que... Eu acabei de descobrir que 900 telhas... Isso, tinha que ser, né? Eu adoro essa tela. Você sabe que essa tela tem problemas comigo, né? Então, assim... Deixa ela pensar que ela lá. Vem. Deu 720. 720... Telhas, era telhas. Agora eu vou para lá e não tem mais, quer ver? Telhas. Então, assim, 720 tijolos que eu acabei de calcular. Tijolos, cavalo, burro, ignorante. É por isso que você usa aquele outro quadro, né? Porque aquele lá não paga. Tijolos equivalem a 900 telhas. Então, assim, olha que bonitinho, Elton. Na verdade, a brincadeira é assim. Agora ele não vai pagar aqui nunca mais. De vez em quando ele apaga, só porque eu não quero, quer ver? Não. Então, assim, eu sei que 720 tijolos equivalem a 900 telhas. O problema é o seguinte, pela brincadeira eu posso carregar o caminhão só com telhas, só tijolos. Se misturar muito, fica meio bagunçado. Então, assim, eu sei que meu caminhão vai ter... Aquele ou tirou isso, né? Exatamente, vamos brincar com a história lá. Então, assim, eu sei que meu caminhão já tem 900 telhas, estava escrito lá. Isso. Ok? Daí, eu descobri que essas 900 telhas valem a mesma coisa... 720 tijolos. Primeira coisa, eu gostaria que não tivesse a resposta 720. Não tem. Então o aluno não ia errar, porque senão ele resolve a regra de 3 e vai lá e dá um bico. Isso. Tá, não tem. Mas eu sei o seguinte, ó. No meu caminhão cabem 1.200 tijolos. Então assim, se eu já tenho esses 720, mais quanto que vai dar os meus 1.200 tijolos? Me recuso a fazer regrinha, a fazer a equaçãozinha aqui. O que falta para 1.200 seriam os 480. Então, assim, eu transformei tudo na mesma grandeza, no caso, os tijolinhos ali. Tem que estar atento para fazer isso, hein? Tem, mas assim, eles foram bonzinhos, não colocaram pegadinha, entendeu? Porque normalmente o cara coloca esse tipo de questão em concurso, que o cara transforma um no outro, mas ele não vê o que faltou. Ele simplesmente consegue uma compensação. Tanto vale tanto e acabou. Tá? Então, assim, na verdade, o que faltou para completar o meu caminhãozinho são 480 tijolos. Uma questão simples, mas pode dar um panezinho. Está bem ligado no que está fazendo. Sim. Montou uma relação entre telhas e tijolos. É uma daquelas fáceis, que você não pode errar, porque senão você vai melar uma outra depois. Beleza? Vamos brincar. Essa aqui é legalzinha, vamos até brincar com você. Vamos ver se você lembra disso. Então é o seguinte, povo, ó. Uma indústria tem no reservatório de água com uma capacidade de 900 metros cúbicos. Ó, o Enem mesmo é o filho de uma mãe.
Numa outra prova, os caras colocaram essa história assim, 900 metros cúbicos é o quê? É volume, é não sei o quê, é volume, por causa da unidade. Agora, olha o que o cara escreve lá. Ele chama de capacidade. Entendeu? Daí não sei por que cobra aquilo. Pois é. Porque a gente usa como sinônimo, e eu não mataria um aluno que fez isso, mas eles colocaram na prova. Tá? Então, vamos lá. Tem um reservatório com 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, tá lá, quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos. É ruim quando você pega um texto assim que tem coisas escritas por extenso e o cara é um matemático, que ele passa batida e não tem número depois. Isso. A gente olha para os números, né? Exatamente. Por exemplo, você poderia dizer quais são os dias, os números de hoje? Qual a cor? Voltemos. Como ser linchado ao vivo? Para quem não conhece a brincadeirinha, assista desde a primeira aula disponível na net. Bom, ó, daí, quando o reservatório está cheio, não xinga, tá, Elton? Calma, amigo. Tô me acalmando. Tá. Essa indústria construirá um novo reservatório, agora com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento de água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos já existentes. Parei, coloquei a luz, apagou, vamos para lá. A quantidade de ralos no novo reservatório deverá ser igual a... Então, assim, todo mundo está acostumado a fazer esse exercício assim. O cara vai lá e coloca assim. Então, ele chamou ali de capacidade. Capacidade. Daí ele vai lá e coloca assim, horas e ralos. Daí estava escrito assim, capacidade de 900 metros cúbicos. Leva 6 horas em 6 ralos. Depois ele coloca lá, capacidade, 500 metros cúbicos. Quantas horas eram? Acho que eram 4. 4 horas. 4 horas e quantos ralos? Daí o cara vai chegar para mim e falar assim, professor, na prova do Enem caiu regra de 3 composta. Regra de 3 composta. Vamos resolver como composta, depois eu brinco. Então assim, povo, como é que se resolve a regrinha de 3 composta? Como você vai comparar mais do que uma grandeza com... Aliás, vai comparar a primeira com mais do que uma, você tem que ser separadinho. Então o pessoal fazia um símbolozinho aqui, que não significa que esse valor está aumentando ou não, porque eu não sei o que vai acontecer com a resposta. Mas eu comparo sempre 2 grandezas. Então imagina assim, quando se compara 2 grandezas, é como se a outra não existisse. Por motivos óbvios, eu não vou apagar essa, porque senão nunca mais eu termino essa questão. Eu fico na frente da questão assim. Hora. Exatamente. Então imagina assim, são inversos. É como se o exercício tivesse assim, um certo volume de água, uma certa capacidade no reservatório, leva para que esse troço esvazie 6 horas se você tiver 6 ralos. Se você quiser que faça isso daqui em 4 horas, se eu quiser que ele seja mais rápido, ou seja, mais rápido é um negócio complicado. Mas vamos ver o que acontece. Então, assim, se eu quero diminuir o número de horas, dependendo do que você pronuncia a hora que você vai fazer a regra de 3, você erra o exercício. Se eu quiser diminuir o número de horas, eu vou ter que colocar mais ralos. Então, o que acontece? Se um deles diminui e o outro aumenta, essas 2 criaturas são inversamente proporcionais. Isso. Agora é o seguinte, você deveria esquecer essa outra criatura que já tem numerinho, os de letrinha lá você vai se comparar, então isso aqui você esquece. Então assim, o exercício começaria assim, um reservatório fica aberto ou ralo um certo número de horas. Horas não é mais variável agora, é fixo, tá? E assim, desse troço falaria o seguinte, 6 ralos escoam 900 metros cúbicos de água durante um certo tempo. Se você quisesse que escoasse menos 500, eu levaria menos ralos. Eu precisaria de menos. Então o que acontece? Se essa flechinha está para cima, essa outra aqui também é para cima. Ah, mas não é menos. Não quer dizer menos. Significa que os 2 são diretamente proporcionais. Você diminui a capacidade, você pode diminuir o número de ralos que você vai continuar escoando no mesmo tempo. Beleza. Tá? Então assim, e daí tem aquele macetoso todo que o pessoal decora assim, na hora que você vai montar a tua regrinha de 3, sempre o número que está com X fica antes do sinal de igual e as outras 2 grandezas multiplicam. Você falou com muita propriedade, mas você me permite falar a mesma coisa, só para a gente... Por favor, por favor. Você ignorou uma delas e comparou com quem tinha X. Sim, porque eu não consigo comparar 3 grandezas. Exatamente. Não dá. Não dá, tá. Não dá. Nem se a gente ligasse os cérebros em série, a gente ia conseguir fazer isso, né? Tá. Então, mas olha a técnica do Coruja, achei bacana isso, deixa eu ressaltar. Esquece uma que não tem X, compara quem tem X com a outra.
Aí fez a comparação, montou as flechinhas, esquece aquela que não tem X, compara quem tem X com a outra. Se tivesse mais uma outra... Mesma coisa. Mesma coisa. Entendeu a ideia? Bacana, legal isso. Mas então, esse aqui é o brinquedinho, mas esse é a forma comum de fazer esse troço. Né? Daí vamos lá, então assim, daí todas essas flechinhas, quando você vai fazer a regrinha de 3, você tem que estar com todas as grandezas diretamente proporcionais. Como essa está com sentido para cima e essa também está para cima, você pode escrever as duas do mesmo jeito que elas aparecem. Como essa criatura, baixo, né? Exatamente, como essa criatura está invertida, exatamente, na hora que você vai escrever, você inverte. Vê se você concorda com isso. Agora olha que bonitinho, tio Elton. Corta, 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 corta. Se você for pegar aqui, vai dar 9 vezes 4, vai 36. Dar 36. Eu vou deixar essa coisa assim. Já mostra o que eu estou fazendo antes que o pessoal queira me bater. Da onde você tirou isso, seu louco? Olha lá. Esse 6 vai passar para cá. Vai multiplicar outro 6. Sim. 36. Em cima, esse 9 com esse 4. Deu aquele 36. 36. E o 5 que está sozinho lá embaixo. Corta os dois, corta os dois. Olha que bonitinho isso daqui. Ou seja, a quantidade de erralos, porque erralos é humano. Daí, tá lá. 5. Agora é o seguinte, Elton. Isso é uma coisa que eu aprendi com o tio Parker. Tio Parker, beijos. Ó, vai ficar bem lindo. Normalmente, regra de 3, simples ou composta, você não precisa fazer isso aqui. Você pode fazer o exercício como se pensasse dele ao contrário. Não entendi nada. Você não precisa. Que a gente vai entender. Você não precisa montar a regra de 3. Você faz o seguinte: você acha valores. Aqui eu esqueci que não apaga nunca mais. Mas não apaga? Só Nossa, ele apaga. Por que ele não apaga comigo? Ó. É só ter paciência. Ah, não. Não, é de vez em quando. Então tá lá. É o seguinte, o jeito mais fácil de fazer, aquele negócio que eu fiz ali é macete de regra de 3. Eu faria daquele jeito. Mas o jeito mais fácil é assim. Quanto um ralo escoa em 1 hora, você acha o valor unitário. É isso que você... Então assim, se você imaginar que, por exemplo, ó, 900 metros cúbicos são, tá lá, levam 6 horas para escoar, 6 horas. Se você dividir, você vai descobrir que são 150 metros cúbicos por hora. Ok? Se você descobre que isso aqui tem 6 ralos, você divide por 6, você vai descobrir que cada ralo, 25 metros cúbicos por hora e por ralo. Agora olha que bonitinho. Se aqui você sabe que tem 500 metros cúbicos, 500 metros cúbicos, dividido por 25. Por quê? Porque cada ralo em cada hora, né? Então vai dar o quê? Se você for dividir 500 metros cúbicos, dividido por essa coisa, metros cúbicos por hora e por ralo, vai dar 20 ralos, não, 20 horas por ralo. Agora olha que bonitinho, divida isso aqui por 4 horas. Daí você divide por 4 horas. 5 ralos. 5. Beleza? Beleza. Então assim, claro, você consegue resolver qualquer regra de 3 assim. Só que às vezes tem que pensar tanto que o cara vai pro macete. Beleza? Bonitinho. Dá tempo de fazer mais uma. Eu até usaria a equação de fluxo, né? Fluxo é volume por tempo. Dá pra... Enfim. O que você tá me olhando? Difícil isso, São não. outros caminhos. Pô, tem 6 minutos. Então que bonitinho. Como não dá pra fazer a da PA, eu vou ter que me estender um pouco. Depois eu faço na outra aula. Isso aqui é bonitinho. Você falou no negócio hoje sobre isso. É? Você falou perceber? Sobre... Sim, claro. Simetria. Na verdade, são os astros. Você falou sobre simetria hoje. Dá para ter uma ideia de simetria? Eu, quando falo simetria para os alunos, vamos ver se eu estou errando muito, já que simetria está mais na física e matemática. Eu falo simétrico na história do espelho. Nossa, simetria é nossa. Não, mas tudo bem, mas eu vou dizer alguma coisa assim. Eu penso no objeto simétrico, que é aquele cara que está do outro lado em relação ao referencial, ok? É a mesma distância. É a história do espelho e a imagem, espelho plano. Então, assim, você vai ter coisas opostas a uma mesma distância de um mesmo anteparo ali, por exemplo. Exatamente. Tá. E aí existem as simetrias transversais. Sim, axial, depois dá para você brincar em biologia, tem um catatal de coisa. Ó. Então tá, olha que bonitinho isso daqui. Isso aqui podia estar com o pessoal de artes também. Questão 164. Um programa de edição de imagens possibilita transformar figuras em outras mais complexas. Desisti já, é mais complexo, eu estou fora. Ó. Deseja-se construir uma nova figura a partir da original. A nova figura deve apresentar simetria em relação ao ponto O. A imagem que representa a nova figura é... Eu não lembro
Deixa eu voltar hoje aqui só um negocinho. Eu não lembro se ainda é feito hoje, mas eu lembro que quando eu comecei a dar aula de geometria analítica, você precisava dos exercícios Beleza, você precisava dos exercícios de simetria, e daí você colocava assim, esse é o ponto A. Daí pedia para você assim, ache o simétrico do ponto A em relação ao eixo X. Daí o cara ia lá, em relação ao eixo X, essa criatura era a linha. Daí ele falou assim, ache o simétrico do ponto A em relação ao eixo Y. Essa criatura aqui seria o A, sei lá, duas linhas. Ache o simétrico do ponto A em relação à origem. Esse aqui era o mais complicadinho para a cabeça do pessoal. Porque na verdade era essa distância da aspas, diagonal aqui. E essa coisa aqui seria o A, por exemplo, 3 linhas. Então assim, esse é o referencial. As criaturas têm que estar em distâncias opostas àquele cara iguais. Beleza? Então, ó, esse aqui é o meu referencial. Boa revisão. Beleza. Daí, a imagem que representa a nova figura. Então, essa figura original vai ter que ter uma simetria, e a simetria tem que ser, todos os pontos têm que ser simétricos em relação a isso. Um ponto só é fácil, mas às vezes começa a aparecer um monte de coisa que dá um certo pane. Daí vamos lá, e apareceu esse monte de coisa aqui. Vamos por partes, como diria Titio Jack e o Stripper. O que você acha, ó? Tio, tu quer brincar de um por um? Escolhe uns aí e vai fazendo, então vamos lá. Até, então, assim, até se convencer, né? Isso aqui seria a figura inicial. E daí esse pedacinho aqui do lado seria a simetria. Isso aqui seria a simetria, ok? Como é em relação ao ponto O, esse cara que está aqui em cima deveria estar lá embaixo. Aqui embaixo. Jaz. Essa simetria aqui poderia acontecer, está errada também, mas se fosse em relação a esse eixo. Porque daí ela seria do lado. Está errada também, mas se fosse em relação ao eixo. Então esse cara aqui, tchau. Escolhe um ponto, passa pela origem e vê se você encontra o mesmo ponto do outro lado. Esse cara está aqui. Passou pela origem, pode ser. É um grande cara bacaninha. Por exemplo, é bem bacaninha. Porque você pode ver cor. Esse aqui no pontinho preto, ali também. Esse pontinho cinza, aqui também. Então, aparentemente, é esse cara. Por que aqui não é? De novo, porque teria que estar do lado de baixo. Esquece. Esse rapazinho aqui, esse aqui, se não me engano, teve uma meia dúzia de criaturas que nem nosso querido amigo Edilson, que enxergam um pouco a profundidade e acabaram montando essa. Olha que bonitinho. Você vai falar assim, a distância aqui e aqui são iguais. Beleza. Professor, pode ser. Só que olha que bonitinho. Pensa assim, ó. Esse ponto aqui estava na interseção dos dois triângulos do preto com o cinza. Pois é. Olha lá, ó. Ele é só cinza. É, só cinza, não tem nada a ver. Entende? Então, assim, que poderia ser. Esse outro troço aqui, ó. Professor, ó, beleza, ó. Vamos lá. Interseção do preto com cinza. Pode ser. Opa, pode ser. Vamos dar uma olhada. Esse cara aqui é cinza. Aqui também ficou cinza. Beleza. Por que essa coisa agora não é simétrico? Por que não é o primeiro? Agora vamos ver o que está furado nesse troço aí. Em relação ao ponto A. Olha o que está errado no meu primeiro lá. O meu referencial que está errado, né? O Jacu. Olha que bonitinho. O teu ponto O está aqui no meio. O desenho está perfeito, só que o seu desenho tinha que estar aqui embaixo, povo, ok? Então, olha que bonitinho. Você passou pelo meio, né, Cruz? Verdade. Entendeu? Tem que passar pelo O. Ele deixou bem claro que o referencial ali é o ponto O. Posso te pedir um pedido importante? Faz todos os pontos do E, com cores diferentes. Eu sei que você não tem tempo para resolver outra questão mesmo. Então vamos lá. Quantas canetinhas eu posso usar aqui? Você pode usar 4. Antigamente dava para fazer assim. Dá para fazer assim. Vai que você tem 1 minuto. Vamos, para de falar besteira. Então, Fala, 1 minuto, vai. Esse aqui é o ponto E. Então essa criatura aqui seria o ponto E'. Gostei. Vai, de novo. Se essa criatura aqui fosse, por exemplo, sei lá, o ponto 40 B. segundos, vamos? Esse aqui seria o bolinha. Se essa... Bobão. Tá dando Se certo. essa questão fosse o ponto C. Esse cara seria o selinho. Selinho. Ó, que mais? Ali, o pretinho ali, ó. Esse? Esse. Se esse cara fosse o W, esse aqui seria o W'. E o último ali? Se esse aqui fosse, já que é o último, se esse aqui fosse o H, esse cara é o H'. Ó, tá lá. Isso aí. É isso? Beleza? Obrigado, agora entendi. Crianças felizes e mais um exercício Rastafari feito. Pessoal, valeu, boa aula, espero que tenha... Agora descansaram, a tua foi meio pauleira, a minha foi mais ou menos, às vezes tem. Mas eu desviei uma pauleira que ficou para a próxima aula. Até amanhã. Lei de Lenz, leiam sobre a Lei de Lenz para a próxima aula. Vem cá. Eu e o Jair, minha mãe. Até.